Em 1912, nascia Amácio Mazzaropi, o mito supremo do cinema rural no Brasil. Foi um longo e difícil caminho até chegar ao reconhecimento. Foram 32 filmes. Ele foi o primeiro caso de um produtor e diretor no país a fiscalizar pessoalmente o andamento de seus filmes. Foi com Jeca Tatu que conquistou um público de todas as idades e de todos os cantos. Foi tratado mal pela crítica, não gostava de jornalistas e repórteres, mas foi o maior ícone de massas do cinema nacional. Arrastou multidões e imortalizou a figura do Jeca, o caipira destrambelhado e esperto, quase sempre em choque com a modernidade. Na discussão de hoje, vamos debater uma proposta apresentada aqui na Assembleia Paulista que cria a Semana Amácio Mazzaropi, a ser comemorada todos os anos no mês de julho. Para falar sobre o assunto, estamos recebendo o autor do projeto, o deputado Gilson de Souza, do Democratas, o ator João Restife e também com a gente o jornalista Leonel de Aguiar. E eu começo com o deputado Gilson de Souza para ele contar um pouquinho a história, como é que ele entrou, né, nessa homenagem a Mazzaropi, criando esse projeto que nos dá de presente a Semana Amácio Mazzaropi. Primeiro, Ana, agradecer também a oportunidade, né, aqui da Casa, da Assembleia, parabenizar a Casa por essa programação, na sua pessoa, cumprimentar toda a equipe técnica, né, e dizer também da minha alegria quando o Leonel me procurou para que eu, como deputado, pudesse, então, prestar essa homenagem merecidamente a esse grande artista que você bem mencionou, que foi, então, o nosso saudoso e querido Amácio Mazzaropi, que é aqui de São Paulo, nasceu aqui na Barra Funda, e uma história muito bonita. E hoje nós estamos aqui também recebendo a presença do Sr. João, né, o Sr. João Restife. Restife, que tem uma vida inteira, né, de dedicação também ao lado desse grande homem que foi o Mazzaropi. Então, eu estou muito contente, eu estou sendo só um instrumento por estar aqui de passagem, porque o cargo de deputado não é eterno, tudo aqui é passagem, eu não sou deputado, estou como deputado, e quem nasceu lá, igual eu nasci em Minas, na Serra da Canastra, né? Lá na nascente do Rio São Francisco, lá em Delfinópolis, eu, desde lá de Delfinópolis, desde a época do cinema que nós tínhamos ali, que era o cinema do Costa, para quem está nos assistindo, às vezes algum conterrâneo lá de Minas, né? Que aqui em São Paulo tem muitos, e no estado muitos sabem do que estou falando. Na minha adolescência, meu pai tinha uma venda, frente a frente, o cinema, ao lado tinha então uma máquina de arroz, que era a máquina de arroz do Cordeba. E a gente ficava então, toda a criançada toda ali na janela, né, do cinema para assistir então, quando falava o filme do Mazzaropi, fazia fila, né, dos meninos ali. Que filme que marcou? Todos eles, né, mas o Jeca foi o que mais se falava, mas na verdade o Mazzaropi foi uma pessoa diferenciada, né, privilegiada pela lei divina, né, ele nasceu com o dom, né, e ele fez a diferença em função desse privilégio que Deus deu a ele, né, que foi poder então ser diferente dos demais. Por que o mês de julho, Leonel? Como é que surgiu aí essa... Na verdade é o mês de junho. Ah, é junho? É junho. É junho. Porque a gente chegou à conclusão, eu creio, me lembro bem, acho que é o falecimento do Mazzaropi em junho. Então a gente... 12 de junho. De junho, Então a gente escolheu... Bem no dia dos namorados? Exatamente. Mas a gente escolheu o mês de junho para qualquer semana, para que, sabe, Ana, todo o estado de São Paulo, que esse projeto que, assim, muito sabiamente o deputado Gilson de Souza acolheu, né, porque ele tem sensibilidade, ele não é só para a Assembleia Legislativa, quer dizer, qualquer cidade do estado de São Paulo poderá fazer a Semana Estadual Mazzaropi e então ampliar, né, amplificar esse gênio do cinema brasileiro. Mas com que tipo de atividades? Como é que você vislumbra? Vamos fazer de conta, aprovou o projeto, virou lei. Que tipo de ações são importantes
que devem ser realizadas numa semana como essa? Primeiro, você sabe, o telespectador também sabe disso, o Brasil é um país sem memória. É verdade. Eu acabo, às vezes, andando muito. Ontem mesmo eu conversei com uma menina de 20 anos, eu falei, olha, você vai na Semana Mazzaropi. Ela falou, quem foi? Então isso me causou um espanto, né? E universitária, né? Então, isso é generalizado. O jovem está com uma dificuldade de trabalhar o passado, as pessoas que fizeram tudo isso. Agora, você me perguntou, como é que vai ser isso? O projeto que o deputado Gilson de Souza apresentou aqui já, contempla o seguinte, além da exposição de material do Mazzaropi, os cartazes do filme, materiais pessoais, também vai ser dado um prêmio para artistas na televisão, do rádio, do cinema, do teatro, de todos os segmentos que se destacaram naquele ano. Então, a gente já idealizou uma comenda, que chama-se Comenda Márcio Mazzaropi, para isso. Porque o telespectador talvez não saiba, o Mazzaropi começou no circo, fazia shows de circo. Fugia de casa, né? Fazer curso e depois ele foi para o rádio. Isso. Né? Depois foi para a televisão, onde o João Restife fez o Rancho Alegre, que lamentavelmente era ao vivo, não tem nenhum registro disso. E só depois o João vai contar com detalhes, do rádio, que ele recebe o convite, então, para ir, da televisão, que ele recebe o convite para ir para o cinema. Sim. E aí, então, o Mazzaropi faz uma saga invejável no cinema nacional. E por que Mazzaropi foi tanto sucesso assim? Então, sociologicamente explicando, na década de 50, começo de 60, São Paulo vivia um êxodo rural muito grande. Ou seja, o pessoal da zona interiorana estava vindo, deputado, para a cidade grande. Quando o Mazzaropi traz o tema rural, o Jeca, o Homem Simples, os cinemas ficam superlotados, porque era uma forma deles lembrarem, matarem a saudade. Resgate de identidade, na verdade. Olha, eu até assumo, claro que eu conheci Mazzaropi, vi filmes do Mazzaropi, obviamente, mas eu não conhecia a história. Essa coisa da cultura, eu fui ler a historinha do Mazzaropi por causa do programa. Quando ele nasceu, quem eram os pais, a morte do avô, por que ele saiu daqui, foi para Taubaté, de Taubaté foi para Minas, voltou para Taubaté, por que ele começou no cinema. Então, as pessoas, é uma história interessante de ser contada, né? É uma vida muito interessante e muito rica de detalhes. E a gente vai para um trechinho dela, que é essa parceria com o ator João Restife, que acabou de nos contar que vai fazer 90 anos. É isso, Ana, que eu ia te é falar. Impressionante, eu até né? dei um abraço forte nele, porque... Para ver se passa essa energia, né? Pô, você já pensou em 90 anos com toda essa vitalidade aí? Então, imagina... Eu até costumo dizer numa brincadeira, já que nós estamos aqui na semana falando do Mazzaropi, na roça, lá em Minas, quando a pessoa assim tinha essa sabedoria do senhor, ele falava, olha, sou João, com a idade dele, ainda faz cabrito subir no poste, cara, ele anda de reto tão bom que São João, né? Tá bom. E vai passar dos 100 anos, viu? Conta pra gente como é que foi essa experiência como ator e qual a importância do Mazzaropi para o cinema nacional. Eu até comentava aqui que uma das fases do cinema nacional mais ricas foi a época do Amácio Mazzaropi, como produtor, como diretor, como investidor do cinema nacional. E a gente só teve esse resgate agora, depois de muito tempo. Hoje o cinema nacional está tendo investidor, está fazendo sucesso fora. Então a gente teve um intervalo muito grande, né, nessa coisa do sucesso do cinema nacional. Mas primeiro conta pra gente a experiência pessoal. Como é que foi conhecer Mazzaropi e trabalhar com ele? Bom, o caso aqui começa em 1948. O Mazzaropi, naquele ano, um ano antes, foi convidado a fazer um programa na Rádio Tupi. O Mazzaropi fez lá aqueles 2 anos dele, 3 de rádio. Daí chega setembro, o nosso outro gênio, né, que são 2 gênios, né, Mazza de um lado, Chateaubriand do outro. Assis Chateaubriand. Ele me implanta aqui em São Paulo a 3ª televisão do mundo. Então, o que aconteceu? E o Mazza foi convidado, como ele já estava com o cartaz, estava estourando, e já conhecido e tudo, a fazer um programa. Então ele pensou bem, porque ele fazia um negócio diferente no rádio, mas televisão é outra coisa. Como ele vinha do teatro, sabia o que era representar,
Então, o que aconteceu? Para ele não houve dificuldade. Ele foi para a esquina se chamava Esquina do Juca-Pato, que era um personagem escrito por Belmonte, escreveu nas melhores revistas do Brasil, inclusive até chegou a escrever do Cruzeiro depois. O Belmonte era um carequinho de cabelo, era uma gozação que ele fazia em cima do Getúlio Vargas, que nunca houve maneira de enquadrar o seu Belmonte por causa da inteligência. E daí se deu o nome ali da Esquina dos Artistas, do Lago Paissandu, em São Paulo, Juca-Pato. Então, uma tarde eu chego lá, a gente se encontrava sempre ali, os artistas, eu tinha ido lá assistir uns meses antes com o Nino Nelo fazendo peças, independente do rádio, mas ele fazia as pecinhas de teatro, tá, com o Nino, ele tinha me assistido, eu estava no Mambembe, no teatro em Mambembe, tal. Ele gostou com a coisa da minha maneira de representação e ele chegou para mim porque quando eu fui para Tupi, eu fiquei só conhecido pelo sobrenome, porque lá havia uns 200 Joões, então era só o Recife. Mas o Maza, como é meu amigo Dias, nunca me chamou de Recife. Ó, João, aquele jeito dele. Ó, João, eu tenho uma conversa com você aí. O que é? A televisão, eu estou acompanhando, vai inaugurar daqui uns dias e tal. Eu fui convidado a fazer um programa. Você topa fazer esse programa comigo? Aí ele conversou. No começo não tem cachê nem nada, mas nós vamos fazer o programa lá quando vier alguém que patrocina, porque ele era no rádio. A gente televisão. paga, né? Aí a gente, então... Eu falei, topo, tá. E aí nós fomos para lá. E aconteceu o seguinte, no primeiro dia 18 de setembro de 1950, nós estávamos saindo, eu, ele, a Geni e mais os nossos convidados, uma comédiazinha que nós escrevemos de 30, 40 minutos, quando o Cassiano, que era diretor já artístico, ele é molecão, ainda 20 anos, mas uma capacidade e tal, chegou lá, ô Maza e Recife, eu preciso falar uma coisa com vocês. O programa de vocês não dá para ir para o ar agora, a comédia. Pelo seguinte, chegou aquele o cantor mexicano, depois virou... Miguel. Exatamente. Então, Miguel. Ele chegou, então é o seguinte, você só tem 3 minutos. Nossa comédia era de 40 minutos. Aí o Maza ficou chateado, parou em ensaio. Maza, vem cá. Isso é na 7 de abril, ainda não estava nem no Sumaré, quando inaugurou, foi na 7 de abril. Vai lá, você tem 3 minutos, conta uma anedota, nós ficamos assistindo aqui embaixo. Mas aí o Cassiano deixou a palavra dele, por esses dias que vocês estão ensaiando, continuam, mantenham de pé, que eu quero vocês exibindo daqui, que eu vou trazer os patrocinadores. Era diário esse programa? Ou não? A televisão? Era todo dia o rancho... Não, o rancho, não, uma vez por semana. Uma vez por semana só. Então, o que aconteceu? Ele foi lá, contou a anedota dele, voltou, e daí, depois de passado um mês por aí, o Cassiano mandou avisar o Mazzaropi e eu, para levar a comédia que tinha patrocinadores que eu assistia. Então, era o Mazzaropi, o senhor e a Geni Prado. E nós éramos os 3 fixos do programa. O restante era convidado. A gente escrevia historinha em volta daquilo e fazia o Rancho Alegre na frente, com música caipira, ele cantava bem, o Mazzaropi, mas tinha sempre uma historinha. E como é que se media o resultado disso? Porque antigamente não tinha Ibope, né? Não. Hoje tem o monitorzinho ali do Ibope para acompanhar. Como é que vocês mediam a popularidade? Boa. O resultado disso, até uns anos atrás, ainda eu tinha essas cartas. Minha filha, eram as cartas recebidas por nós. Então, eu me lembro que uma delas dizia, Mazzaropi, faça 2 programas por semana que eu cobro, naquela época, R$1.000 a entrada e está me ajudando a pagar a televisão. Porque havia uma coisa que hoje não se fala, televizinho. Então você andava naquelas ruas, tinha 1 ou 2 televisões. Mas no dia do Mazzaropi, totalmente. E a outra mandava a carta, eu cobro R$1.000 e se você vier sem janta tem direito a café, leite e coisa, só que paga R$2.000. Então pedi para a gente fazer mais programas. Então por aí se tirava que ele estava estourando. Olha, eu preciso agora mostrar para vocês uma entrevista aí, uma sonora, né, do Carlos Garcia, que fala um pouquinho do Mazzaropi para a gente também. Vamos lá. Ele decidiu em comprar uma fazenda. E no fim ele acabou achando uma fazenda aqui no estado de São Paulo, aqui em Taubaté. Uma fazenda que fica a 13 quilômetros aqui do centro da cidade, que é a Fazenda da Santa, que era do José Marcelino, que era diretor do Trote em São Paulo. O primeiro ele foi lidar com a fazenda.
foi conhecer como é que tratava de animal, de gado leiteiro, de seca, de capim, de tratamento, enfim, da vida normal da fazenda. Aí ele começou a bolar. O tempo que ele ficava disponível, ele começou a bolar, a escrever uma fita nova que se chamou O Lamparina. Foi a primeira fita que ele fez aí na fazenda. E olha, a Fazenda Mazzaropi ainda existe, viu, deputado? É um hotel em Taubaté. Nos contaram que foi lá que começou essa coisa do estúdio, do investidor Mazzaropi no cinema, mas a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Não saia daí. Voltamos com a discussão, hoje falando sobre a criação da Semana Amácio Mazzaropi. Mas antes de a gente voltar aqui à nossa conversa, vamos ver um trecho do último filme do Amácio Mazzaropi, do nosso Mazzaropi, O Jeca e a Égua Milagrosa, de 1980. Onde é que já se viu essa gente querer fazer eu casar com uma égua? Ora, Raimundo, sabe que no começo essa história até que me aborrecia? Mas agora até acho graça. Eu não tô achando graça nenhuma. Dormir com a égua. O senhor já viu o namoro de égua? Dá cada coisa, eu vou parar no telhado. Eu fico imaginando a gente revendo isso. E é muito interessante na semana, eu acho, que dentro das ações dessa semana, mostrar esses filmes, né, Leonel? Resgatar tudo isso. Ana, eu posso até dizer o seguinte. O estado de São Paulo, conforme o Leonel e o Sr. João relatou, nós temos 645 municípios. Todos têm a sua Câmara Municipal. Sim. E hoje é uma parceria de televisão. Hoje uma boa parte das câmaras são todas, tem toda uma estrutura da sua programação. Então, o que a gente vai tentar dentro do projeto é estender isso para todas as câmaras, para que a gente pudesse fazer, então, todo um processo, tá certo? E mobilizasse os presidentes, os vereadores de cada município para convidar a comunidade dentro desse espírito também participativo, aonde o município pudesse também vivenciar e ter essa vida também da história que nós estamos relatando através do Parlamento Paulista, através da Assembleia, também essa parceria com os municípios, com as câmaras municipais, que é a forma que você tem de prestar isso e pegar a Secretaria de Cultura, da Cultura de cada município e aí sim você ter o Executivo com o Legislativo e poder então, não é isso, Porque João? Além disso a gente tem não só os filmes, mas você tem um material, você tem um documentário, Exatamente. Não sei se foi o Sabatim, que entrevistou 25 pessoas que fizeram parte da vida do Mazzaropi, a Hebe Camargo. Isso. É um documentário muito interessante, tem livros. Isso. E isso você pode até abrir uma mesa de debates para falar da influência do Mazzaropi no cinema nacional de hoje, né, Leonel? Você fazer também, você pegar, vou te dar aqui, Campinas. Né? Você pega Jundiaí, pega Santos, Ribeirão Preto, Franca, Barretos, quer dizer, você... A Grande Franca. A Grande Franca, todo esse contexto, o estado de São Paulo, nós temos 15 regiões administrativas. Exatamente. Quer dizer, você pode... Regiões metropolitanas, com aglomerados urbanos. Então, isso daqui nós vamos, além de prestar essa homenagem, que é a intenção do Sr. João com o Leonel, é a gente também criar essa parceria, a Assembleia ser esse instrumento, tá certo, de apoio, para que também o município possa também ter condições de viver essa história tão bonita, e a gente tá que está muito mais perto também. E a gente está vivendo uma fase de remakes, né? A gente vê tanta novela sendo refeita com novos artistas, por que não fazer remakes do nosso cinema nacional? Pode ser interessante, né? Eu acho disso. Esse é o muito importante, parabéns. Muito inteligente, por dois motivos muito simples. São Paulo lançou Mazzaropi, o nosso maior ator cômico para o Brasil, que foi o rei da bilheteria. Ninguém que parou até hoje. Quando nós tínhamos 60, 50 milhões, 70 milhões, ele já levava 5 milhões no cinema. Hoje, que nós temos 200 milhões,
Ninguém leva ainda 5, é 4, 5, é por aí. Que é o máximo. Quer dizer, teria que levar pelo menos 20 milhões para comparar com o Mazzaropi. Ninguém. Ele é incomparável nessa parte. E é o nosso maior ator cômico que São Paulo deu, porque até hoje não foi igualado. Não existe, né? Não existe. Fala aí, Leonel. Leonel tá pensando. Já que está imaginando não, a semana. é tanta coisa. É que Nós temos que fazer um programa por semana aí de Mazzaropi. Agora, o João disse o seguinte, o Mazzaropi lançava os filmes dele, o Mazzaropi tem 32 filmes, sendo que os primeiros foi pela Companhia Veracruz. 3. Depois foi algumas companhias do Rio, e depois ele monta monta a Pan Filmes. Pan. A Pan Filmes, então, o Mazzaropi passa a ser, deputado, o seu produtor, diretor, ator, ele comandava tudo e fiscalizava as bilheterias, porque na época não tinha computador. E Vocês contam as línguas que ele era assim, ó. Bem Eu li algumas coisas, né, Restivo? Falando que ele era assim, ó. Totalmente. Mas aí o que acontece? Mas eu sou muito honrado, Assim, honesto, né? Pagava Honesto, direitinho, é. pouco, mas pagava. Ninguém deixava de receber. Ele lançava os filmes no dia 25 de janeiro, que é feriado de São Paulo, ou em 7 de setembro. E conta a história que quando ele montou a Pan Filmes, ele vendeu a casa dele, mas faltou dinheiro, deputado. Aí ele foi no dono do Cine Arte Palácio, no Paissandu, e disse assim, você não me empresta o resto? Aí ele falou assim, olha, eu empresto, se você lançar o seu filme aqui. E ele falou, tá bom. Aí ele completou, faltava pouco, e no primeiro dia, o Largo do Paissandu deu 3 voltas, o cinema explodiu, e é um cinema grande, hoje ele está desativado. Mas, que é uma pena também, né, mas a gente pensar. Agora ele está nas mãos da Prefeitura de São Paulo. Eu queria até fazer um apelo ao secretário Juca, da Municipal, para reativar o Arte Palácio e pedir que o Arte Palácio venha se chamar Cine Arte Palácio Mazzaropi. Né? Ótimo. Porque a maioria dos filmes do Mazzaropi foram lançados lá. E chegava, Ana, famílias inteiras, nós temos registros históricos de fotos de pequenos filmes, famílias, deputado, vindo da periferia, completas, para assistir o Mazzaropi. E uma pessoa que assistiu todos os filmes do Mazzaropi me disse que quando começava a sessão, o pessoal começava a mastigar pipoca. Aquele negócio de cinema. Quando o Mazzaropi aparecia na tela, as pessoas fechavam a boca, não mastigavam a pipoca enquanto ele estava em cena. Quando ele saía de cena, eles mastigavam a pipoca. Qual era a fissura que as pessoas tinham pelo ator Amácio Mazzaropi? Sem dúvida. Silvio Santos ajudou muito o Mazzaropi, ia em todos os lançamentos do filme, nós temos imagens do Silvio indo no Cine Arte Palácio. Então, isso que o deputado fez, eu rendo aqui as minhas homenagens ao deputado Gilson, porque ele teve a sensibilidade. Pode parecer para o telespectador uma coisa simples. Não, qualquer um faria isso. Não. E aqui vai, eu não diria uma crítica, mas uma ressalva. Não é todo parlamentar que tem essa sensibilidade de querer resgatar a memória, de querer levar isso para o interior. Agora, você imagina, nas cidades do interior do estado de São Paulo, você levar Mazzaropi, tem tudo a ver, porque é a realidade deles. E você resgata uma coisa muito importante. Eu lembro quando eu tinha os meus 14, 15 anos, era muito comum a gente rever filmes do Mazzaropi na televisão. Que faz pouco tempo também isso, né? Há muito tempo. Não, faz pouco tempo. Faz uns 2 anos. Faz muito tempo que eu não vejo. Principalmente o Jeca Tatu. O Jeca Tatu às vezes até enjoava, né? Porque reprisava tanto. Mas é uma coisa que eu acho... Porque o humor, gente, na minha opinião, ele não envelhece. Não sei se o Restivo concorda comigo. As piadas vão fazer o mesmo efeito para minha filha, que nunca ouviu, ela vai rir da mesma forma. Eu acho que até uma coisa de linguagem também. O que é gostoso, Ana, que a gente está tentando com o Sr. João e o Leonel, é fazer com que, tá certo, a avó, bisavó, ela tenha a oportunidade, né? Através do município, através de uma parceria junto à Secretaria da Cultura, que tem todo um caminho para também levar isso aos municípios, né? E a gente ter o cinema, né, Sr. João? E você buscar, tá certo? E relembrar uma coisa que na adolescência, e que hoje você está com o seu bisneto, com o seu neto. E o gostoso é para levá-los junto. Buscando isso como nós estamos buscando agora. Eu acho que o grande jogo, a grande tacada é isso, né, Sr. João? É você buscar toda uma coisa
linda, porque, poxa vida, é um patrimônio muito forte nacionalmente. Certo, Claro. exatamente. É isso. Que eu faço isso. Eu, quando vou para Curitiba, tenho minhas netinhas lá, que eu casei burro velho, conforme dizia o Mazzaropi, eu tenho minhas netinhas lá, eu levo aí, então, e eu fico assistindo com elas lá, o cinema, elas têm loucura, por isso que tudo que o vô faz, quer saber. Quer saber, eu vou, mas que era isso, exatamente. como é que é e tal. Eu vou, você tem como também, né? Poder interagir porque mais e o estar Mazzaropi, mais ele era perto da engraçado família. para criança, para Pra velho. qualquer idade. Ele vai. Autoridades aqui, alguns foram governadores, eu me lembro, desde o próprio Adhemar era fã, ele era prefeito naquela época, a gente estava com o programa, era fã do nosso programa. Teve algum tipo de censura à época? O senhor lembra de algum momento que, de repente... Teve. Fala, não, foi errado, né? Não deviam ter falado isso. Exatamente, você lembrou um negócio, me lembro-se, o Maza e eu fomos chamados para ir lá no DOPS por causa de uma frase boba, mas acontece o seguinte, que eu, antes de ir para lá, o que eu fiz? Eles queriam saber por que a criançada estava imitando o Mazzaropi, porque o Mazzaropi, de vez em quando, chamava a mulher dele, ô burra véia, não faz para tirar, porque... Aí eu fui lá no Ribeirinho, Ribeiro Andrade, que é diretor do DOPS, meu amigo, falei, Ribeirinho, eu estou indo lá para o DOPS, eles querem mexer aí censurar o programa do Mazzaropi, porque ele é de criança, né, velho? Ah, é? Olha, ele passou a mão no telefone do DOPS, telefonou para a turma aí do DEI, que é um negócio de DEIP, né? Ele falou, escuta, vocês não me mexam com o Mazzaropi, que aquele programa é o programa da minha casa, dos meus filhos, da minha família. Parem de fazer bobagem. O Mazzaropi é para o povo e não para vocês fazerem bobagem. E eu não fui nem no DOP, nem o Mazza, não precisou ir, né? Ninguém mais mexeu. Só uma vez. Porque diretamente, de certa forma, poderia influenciar. Né? Mas, a popularidade dele poderia influenciar, tanto coisas positivas quanto negativas. Uma coisa que eu li muito interessante, a gente teve um cineasta chamado Gustavo Dal, falecido cineasta, que ele fez uma comparação muito interessante do cinema do Mazzaropi ao cinema dos dias de hoje. Ele diz o seguinte, como eu disse, que ele foi o primeiro a fiscalizar, a produzir, e esse modelo só voltou a ser repetido com Tropa de Elite 2, com Padilha. O Padilha tem a mesma característica, ou as mesmas características do Mazzaropi, de produzir, dirigir, acompanhar. Olha quanto tempo demorou. Só com Tropa de Elite 2 apareceu que agora retomaram esse modelo. Agora, Ana, tem um mistério, eu não posso deixar de registrar isso aqui. O 33º filme do Mazzaropi seria Maria Tomba Homem. Ele não terminou, né? Não, Ele então, começou. Aí vem as controvérsias, deputado. Uns dizem que o roteiro chegou a ser feito. Né? Ele nunca filmou Maria Tomba Homem. Uma pessoa me disse que foi na Panfilmes e tinha uma pessoa escrevendo o roteiro Maria Tomba Homem. Outros dizem que nunca houve roteiro nenhum, foi só uma ideia. Então a gente acabou não sabendo o que seria esse filme Maria Tomba Homem, porque você passou aqui o Jeca último, né? e a A Égua Égua. Milagrosa. Eu queria apenas atentar, que foi só um trechinho. Quem assistiu o filme todo vê que o Mazzaropi já aparece pouco nesse filme. Né? Ele já estava com problema de saúde. Então, ele não aparecia O Mazzaropi, tanto. só para informar, né, ele morreu aos 69 anos, foi vítima de um câncer na medula. Né? Ficou internado, parece que 26 dias, e acabou falecendo no Hospital Albert Einstein, aqui em São vi Paulo. lá à noite mesmo. que ele faleceu, eu fui para lá à O noite. senhor acompanhou tudo? Acompanhei no final. Eu só não visitei ele, que eu tentei visitá-lo umas vezes, mas tinha uma quadrilha em volta, hoje já pode falar, né? Era uma quadrilha em volta, não deixava chegar perto dele, porque eu fui o maior amigo dele dentro desse setor, porque o ator que mais trabalhou com ele durante 4 anos seguidos foi exatamente eu. E a gente tinha muita amizade, e nós estávamos uma vez no Arte para assistindo o Nadando em Dinheiro, quando ele falou, esse filme vai ser sucesso. Eu quero te agradecer, João, porque você quebrou o galho, aquela história que eu estava contando, na Vera Cruz, porque o contrato estava difícil sair lá com o Franco Zamparo, o italiano. Eu fui lá, enrolei um pouco a língua com ele, conversei, expliquei o que era o Mazzaropi e saiu o contrato. Eu falei, ô Mazza, você não tem nada que me agradecer. Eu que tenho que agradecer, você esqueceu
que você que me levou para a televisão. Ele falou, então está empatado, 1-1. Mas essa coisa de histórias, Leonel, eu estava lendo, tem muita coisa que foi perdida. Muitos advogados, nessa coisa da quadrilha que você está contando, então, muita gente passou a mão em documentos, então, em olha, coisas importantes que poderiam resgatar mais ainda Ana, foi a memória do Mazzaropi. Eu vi que você está bem inteirada de Mazzaropi. Eu dei uma lida lá. Não, você deu uma lida profunda, eu acho. O que aconteceu com o João, eu como estudioso da vida do Mazzaropi, da parte de cinema, Rancho Alegre é o João, mas no cinema, no final, eu quero até render as homenagens aqui a André Luiz Mazzaropi, que é um filho de criação que o Mazzaropi teve e que me informou muitas coisas, viu, deputado? É uma pessoa que a gente depois tem que se aproximar, ele já teve na Assembleia. Poderia ter vindo hoje, né? Mas ele tem... na verdade, o André não gosta muito de aparecer, etc. Mas o que o João diz é o seguinte, um grupo que se formou em torno do Mazzaropi blindou o Mazzaropi nos últimos momentos. Não sei com qual a intenção. Eu acho que é a seguinte intenção. Eu queria deixar registrado que o Mazzaropi é o único artista brasileiro que morreu bilionário. Ele deixou uma fortuna... Está explicado. Ele acabou de perguntar e responder. Eu acho que quando o João chegava da lá, ele mais um que está querendo alguma coisa. Exatamente. Falavam em 3 milhões, como falavam em 30 milhões, como falavam em 300 milhões. Não, né? ele Ninguém sabe a fortuna. fortuna. 300 milhões de dólares, quando o dólar custava 4 pau cada um. Daí ser bilionário. 300 milhões bilionário. de dólares. Foi o ator, o artista brasileiro que mais ganhou dinheiro Com como cinema. artista. Eu conheço bem a minha classe, eu estou dentro dela há 70, 80 anos, que mais ganhou dinheiro, que mais fez, mas era o mais inteligente deles todos, além de ser o gênio da graça, ele sabia fazer e colocar. Já que você é estudioso, esse dinheiro ficou para a família ou ele foi meio que desviado? Ficou assim. Ficou entre 50 e 60 pessoas. Quando o Mazzaropi... Autoridades, a gente não vai falar muito, senão daqui a pouco sobra para mim. A autoridade do maior gabarito estava no meio, médicos, advogados, como não vou dar nome, pode falar. E a maioria já morreu hoje em dia. Houve uma divisão de todo... Olha, eu vou contar um detalhe. Às vezes o filho nem aparece por causa disso. Que ninguém sabia ou não sabe por quê. O Mazzaropi, quando fazia os shows para fora, ele todo mês ele ia no Banco do Brasil, uma vez ou duas eu fui até com ele. Ele ia, sabe, comprar o quê? Aquelas barrinhas de ouro. E ele me mostrou, um dia na casa dele no Itaim, ele tinha um baú, já estava cheio. Foi mais ou menos na época que ele já mudou para lá. E depois ele fez lá um negócio muito grande lá, com cadeados e tudo, e lá... Eu tenho a impressão que entre o baú que ele levou daqui antes de 60, depois que ele botou lá o Hotel Fazenda, aquilo deve ter ido para um caminhão de ouro. Nunca encontraram nem pó de ouro lá o dia que terminou. Por aí fica complicado, né? Precisa ir para um intervalo, mas a gente volta já para continuar falando aí sobre o nosso Mazzaropi. Não saia daí. Voltamos com a discussão, hoje falando sobre a criação da Semana Márcio Mazzaropi. É a semana a ser comemorada todos os anos no mês de junho. Eu errei no começo, falei julho, mas é junho. Mas a gente pode estender aí para o ano todo, né, Leonel? Claro. Mas aí a gente vai ver agora um trechinho de um filme que o Mazzaropi fez em 1958 em homenagem ao pai dele, que era chofer de praça. Vamos lá. Eu tô muito aborrecido com a minha Isabel. Já não me obedece mais e faz tudo quanto quer. Ela passa o dia inteiro na casa do Zé Mané. Me deixa em casa sozinho, sem almoço e sem café. Gostou da moda? O deputado ficou até com o olho brilhando, assim. E a gente já fica imaginando algumas situações que podem dar essa oportunidade também às pessoas que moram no interior. O Leonel falou uma coisa interessante, que o Mazzaropi, esperto, é um homem inteligente, além de ser um ator cômico muito importante, mas era um homem inteligente. Ele sempre estreava os filmes dele no feriado. 25 de janeiro, festa de São Paulo, aniversário da cidade de São Paulo, e 7 de setembro, a independência do Brasil. As cidades podem pegar esse gancho também e copiar Mazzaropi, né, deputado? Tem como incentivar as câmaras municipais a fazerem isso? Tem como. O importante é isso, né? É você fazer essa... interagir junto com os municípios e levar uma ação tão importante como essa, né? Os aniversários de
cada município, você junto à Secretaria da Cultura. Eu digo isso porque eu também estou lá no Conselho da TV Cultura aqui que bom. Da TV, eu sou conselheiro. Quem sabe o senhor leva essa semana para a então TV Cultura, tem, todo dia um filminho do Mazzaropi para a gente rever. A gente tem toda uma história, né? Estou junto também, junto lá com o secretário também da Cultura, tenho uma vida ligada a isso. Isso é muito importante, Ana, a gente poder também abrir esse caminho para que a gente possa não deixar realmente, né, Sr. João? Não tem dúvida. Apagar, esquecer um talento, né, que é o que nós temos que bater bem é o que ele nos ajudou, né, porque hoje a pessoa estando sorrindo, ela vive mais, né, o sorriso faz a diferença. Ele falava isso, né, essa frase foi engraçada, ontem eu ouvi lá falando sobre isso, os médicos americanos, sobre o sorriso e coisa. O Mazzaropi me falava isso 50 anos atrás, ele falou, toda vez que você estiver sorrindo, você está ganhando vida. E toda vez que você está dando risado, você está vivendo mais. Vivendo mais. Era uma frase dele que falava 50 anos atrás. Deve ter sido ele que criou a terapia do riso. Existe hoje uma terapia do riso. O povo que sorri vive mais. Mas que bom. E nós podemos também... Assim, porque você vai ter a pipoquinha também para assistir o filme do Mazzaropi, não é, claro. É ou não é? Pipoquinha, vamos ver também se o pessoal está bem firme, né? Porque naquele tempo é como o Leonel, o pessoal não comia pipoca, né? Ficava com a mãozinha assim, segurando, e ali prestando atenção, né? A hora que terminava, aí que tinha um intervalozinho que ele ia para... Agora, ô Leonel, por que o Mazzaropi tinha uma relação tão difícil com nós, jornalistas, né? Repórteres, a crítica... Eles não gostavam, achavam que era de mau gosto. É mesmo? Achavam que era mal feito. Quer dizer, agora, exatamente. Eu pergunto para você, como é que você vai fazer um filme rural, que precisa de vaca, de boi, de casebre? Como é que você vai fazer um negócio sofisticado? Não tem lógica. Tem que fazer aquela maneira que ele fazia. Né, João? E a crítica voltava para isso? Não, a crítica ignorava. Ignorava. Olha, quando o Mazzaropi morreu, eu tinha 16 anos. Aí o pessoal em casa faz as contas. E eu sempre fui um garoto muito ativo, sempre participei de cultura, etc. Se falava pouco de Mazzaropi. Pouco. E você, muito sabiamente, explicou no começo do programa, quando... de uns anos para cá, de uns 15 anos para cá, nisso, o Instituto Mazzaropi, a família Romã, minhas homenagens ao neto, atualmente, ajudou muito a divulgar a memória do Mazzaropi. Levantar novamente. É coisa de 15 anos, Exatamente. 15 anos, né? Porque aí o jornalista torcia o nariz, coisa mal feita, aí o Mazzaropi falou, bom, então eu não quero conversa. Tanto é... E ele reclamava muito, diz que o Mazzaropi era muito ranzinza. Não, aí entra um negócio. Cara fechado, ele era meio pra fazer negócio, que ele era meio brabo e coisa, mas ele era gozador. Né? Quer que eu conte uma passagemzinha de gozação? Quero, mas antes quer matar a saudade um pouquinho, olha lá. Mostra aí, Giba. Olha lá, quem é que tá nessa foto? Conta pra mim. Somos nós, há olha 60 só, anos atrás. Deputado Gilson de Souza, essa foto é de 52, a minha filha. Pior que o Sr. João não mudou nada. Até o bigodinho, a mesma coisa. Mudei só de endereço. Mudou nada. Tá bom, mas era isso que você estava dizendo. Sobre... A senhora falou assim, deixa eu contar uma historinha, negócio da crítica, do ranzinza, do bravo. Então, o negócio de Peraí. Quando ele era gozador, ele gostava ele era muito gozador. Porque a fama dele é que ele fora do cinema ou fora do trabalho, ele é gozador. Ele era meio Agora eu conto bravo. Então, é uma passagem até muito ele boa. Muito brincalhão fora do... Até para show, eu levo ela contra ela em show. Isso aqui é o seguinte, estamos terminando o programa Rancho Alegre, ali, juntando nossas roupas, quando abre a porta lá dos estúdios, que eram grandes estúdios da Tupi, 50, 60 metros, entra lá, seu Assis Chateaubriand, baixinho, gordinho, e aquela maneira de andar dele, pisar dele aberto. Era pé de pato. Exatamente. E tal, e o colete sempre aberto. Tal. Vem do lado dele o nosso presidente daqui do Diário Associado, 1,20 m de altura também é outro. Os dois homens tesoureiros dele, de Pernambuco, os dois irmãos lá, também baixinhos. Então vem vindo aquele pessoal ali, só o Cassiano Magrelo no meio, mas não era nem alto nem baixo, mas tudo ali.
Aí o Mazzaropi olhou, sentou ali na frente do nosso cenário e olhou e falou, ó João, você está vendo quem vem lá? Falei, é, o nosso chefe vem vindo com o pessoal dele lá. Você reparou bem na altura daquele pessoal que vem vindo lá? Eu reparei, todos baixinhos. Sabe o que é que parece? O que, Maza? Uma quadrilha de anão. Aí eu comecei a dar risada, porque ele falava com uma graça. Nisso o Chateaubriand aproxima, e você vê, gozando já o Chateaubriand. Aí eu, quem é que está rindo? Eu falei, pergunta para ele aí. Que ele diz. Não, doutor Assis, o caso aqui é o seguinte, nós estamos juntando nossas pecinhas aqui, o senhor está vindo com o pessoal aqui, eu chamei, João, estamos despedidos. Aí o Chateaubriand falou, nada disso. Levanta aí, vem cá. Cumprimentou a mim, cumprimentou a Geni e abraçou o Mazzaropi. Eu vim para dizer para vocês o seguinte, vocês, com esse programa com o cheiro da terra e com esse programa Caboclo, estão me ajudando a implantar e a divulgar a televisão no Brasil. E abraçou o Mazzaropi. Foi a primeira vez que eu vi uma lágrima nos olhos do Mazzaropi. Mas ele era gozador, então é isso que eu digo. E daí eu tirei minha conclusão. Então, para abraçar os dois gênios. É o gênio da comunicação e o gênio da graça. E ele gozava todo mundo, não era não. Ele tinha esse espírito alegre dele totalmente. Todo mundo fala o que quer, né, deputado Gilson? Histórias, assim, eu gosto do deputado Gilson, ele é simpático. Outro fala, não, ele é bravo, ele é... Cada um tem uma opinião, né, sobre a personalidade do outro. Não, ele era bravo para fazer negócio, ele era difícil. Para fazer o negócio da Vera Cruz, nós começamos com um telefonema da Vera Cruz, lá quando terminamos o programa, lá do Abílio Pereira de Almeida, que era o diretor, e ele ligando para nós, porque quando ele estava assistindo o programa, o rapaz falou, vem assistir, que é ela que pode fazer o teu personagem que você escreveu, sai da frente. Aí ele assistiu o Mazzaropi telefonou. Olha que interessante, os municípios que fizerem a semana também tem aqui, dois historiadores, né, para falarem da vida de Mazzaropi. Sim, seria... Né, você começar a agregar valores. O Sr. João é muito importante nesse projeto, junto com o Leonel, Não, porque ele, além de fazer a semana, o Sr. João está com toda, graças a Deus, com toda essa vitalidade, com toda essa energia para contar a história assim, de coisa como nós estamos conversando agora. Porque ele, na verdade, ele é esse patrimônio também junto com, né? Faz parte, Que pena que a gente não tem registro dos programas, né? Só Não, fotográficos, mas né? em 62 é que veio o videotape. Nós fizemos um programa de 50 a 50 começo de 55, 54, 4 anos. E parece que Mazzaropi voltou à TV em 59, chamado pelo Boni. Eu falei, nossa, o Boni já existia naquela época. Não, mas ele não fez programa, ele fazia entrevista, ele foi chamado, né, para a TV Excelsior, na época. Excelsior, né? Me lembrou de um detalhe. Eu me lembro que 2 anos depois que ele já estava fazendo cinema, aí eu recebo lá em casa uma diretoria de uma empresa aí, queria patrocinar novamente o Rancho Alegre. Eu falei, olha, eu não sei nada, eu levo o que vocês querem dizer para o Mazzaropi, mas até aí tá. Aí eu cheguei, fui lá para a casa do Mazzaropi, que a gente continuou mantendo aquela amizade e tal, durante algum tempo. Depois que eu fui para Brasília, fui para um cargo lá, então que a gente começou a se afastar. Eu falei, Mazzaropi, o que aconteceu? Temos um convite aí, ordenado, duplicado, triplicado, do jeito que você quiser, para você votar com o Rancho Alegre. João, ele já estava estourando aí, já tinha estourado no cinema também, né? O negócio é o seguinte, enquanto você está fazendo televisão, um dia, 2, um ano, 2, depois de um tempo você enjoa, não tem mais o que fazer, nem fazer graça. E o cinema não. Eu faço um filme por ano, deixo saudade pro povo. E não voltou mesmo. E ele é esperto. Gente, eu quero dizer que nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim, mas eu vou dar um minutinho para cada um dos meus convidados para as considerações finais. Torcendo muito como cidadã para que o projeto do deputado seja aprovado, que seja criada a Semana Márcio Mazzaropi em todo o estado de São Paulo, que as prefeituras e câmaras municipais abracem também essa causa. E eu quero aqui, curiosidade, Leonel, quem vai escolher aí esses premiados? Como é que
devem ser escolhidos esses homenageados aí todos os anos? Um dos veículos vai ser a internet e os próprios órgãos que eles participam, emissoras de televisão, de rádio, vai ser uma coisa muito democrática. Isso é interessante. Então, para encerrar minha participação, agradeço muito ao deputado Gilson de Souza, que acolheu nosso pedido. Eu já tive até com o governador Geraldo Alckmin num evento e disse, o deputado tomou a iniciativa, aguardo ansioso quando chegar para o senhor aí. A sanção, né? Ele falou, vamos fazer até uma festa. Ele me falou isso tem 15 dias. E também apelo aos outros pares do deputado nessa casa que facilitem o andamento para que a gente possa resgatar esse ícone da memória paulista, que é a Márcio Mazzaropi. Muito obrigado, deputado, e que os prefeitos que nos veem nesse momento já acolham. Não precisa esperar o projeto já chegar, né? Já podemos começar nisso. Eu fico muito feliz por receber aqui o João Restife, que é memória também da nossa televisão, né? Seu recado final. O meu recado final é o seguinte, você lembrou bem uma coisa. O nosso governador, em Pindamonhangaba, onde está enterrado o Mazzaropi, porque o Mazzaropi, para mim, ele não morreu, ele está entre nós. Há uma festa todo ano lá, onde eu tenho fotografias que você viu lá em casa, fazendo palestra em cima do túmulo dele, com banda de música, artistas e tudo. E o governador está bem a par disso, que já esteve comigo lá, ele me conhece e tudo, me pediu um favor uma vez sobre a eleição dele, a gente fez, e isso ele vai gostar e vai assinar, assim. E eu quero agradecer o Gilson aí, porque é muito inteligente e muito oportuna essa sua ideia. Então, o governador já foi pressionado levemente, né? E o governador é de Pinda, né? Pinda, né? Onde ele está, né? Onde está sepultado o corpo do Mazzaropi. E aí, deputado? Até mais otimista, né? Daqui. Não, eu fico contente, e aquilo que eu disse, a gente é só um instrumento, né? Estamos aqui, a gente está aqui de passagem, né? Eu estou contente por estar vivendo esse momento importante na minha vida, né? Hoje, ser um deputado do Estado de São Paulo é gratificante. A gente sabe a responsabilidade que é um parlamentar, um deputado. E você poder interagir com os bons projetos é gratificante, né? Então, eu estou contente de poder estar participando também desse momento importante e, sem dúvida, é a história de um merecedor que é o Mazzaropi. Então, parabéns. E eu quero agradecer a oportunidade que eu fui ler mais um pouquinho, né? Aprendi mais um pouquinho sobre a Márcio Mazzaropi. Vou agradecer o Leonel, seu João Restife, deputado Gilson de Souza. E vou, não cortando, eu vou lembrar também, na minha adolescência, de Carcinha Curta, né? Lá o cinema do Sô Seixas, que era ao lado da Igreja Santa Rita, na Franca, na Maria Faleiros. Opa, a gente não perdia ali, viu, seu João, o Mazzaropi. Então, eu quero agradecer principalmente a você que nos acompanhou, já deixando aí nosso endereço eletrônico, tvassembleia@l.sp.gov.br, para que você possa encaminhar suas críticas, sugestões e perguntas e também nos apoiar aí na aprovação do projeto da Semana Estadual Márcio Mazzaropi. Um grande abraço e até o próximo programa.